Boa tarde, pessoal. Estamos indo para a última palestra do dia, nesse segundo dia de evento, o segundo Fórum de Comércio Exterior aqui do estado do Rio de Janeiro. Chamo ao palco agora a terceira palestrante, que vai falar com a gente sobre logística reversa e economia circular, Lorena Belles, que é coordenadora da HCE na Gávea Logística. Seja bem-vinda, Lorena. Boa tarde, gente. Finalzinho, né? Mas sempre sobra um pouquinho. Vim compartilhar com vocês hoje um tema que, atualmente, não é um tema muito difundido na empresa, na área portuária, na área de logística, representando aqui a Gávea. A Gávea, hoje, ela atua com logística portuária, operações marítimas, acompanhamento de docagens de navios, apoio tanto de maquinários quanto de pessoais. Então, a gente está totalmente interligado aí dentro do tema que está sendo falado aí nesses 2 dias de Comex. E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre logística reversa e economia circular. Embora eu tenha feito alguns slides aqui para falar sobre essa parte de sustentabilidade, sobre essa parte de ESG, né, que é a governança social e ambiental dentro das empresas, que ainda não está sendo muito difundida, eu pretendo permear rapidamente durante eles, fazer um meandro durante os slides, mas tratar mais como uma conversa, um diálogo, para que seja de fácil entendimento a todos e que nós consigamos sair daqui com uma ideia de que é possível que nós possamos fazer essa inclusão de sustentabilidade um pouco mais na área marítima, um pouco mais na área portuária, porque eu estou há 10 anos nessa área offshore e eu ainda vejo que é muito difícil a tratativa de sustentabilidade dentro das embarcações, dentro da parte logística, e talvez não seja muito entendido que é possível, sim, fazer essa parte de sustentabilidade dentro das operações portuárias. Por mais que o mundo seja um pouco caótico, uma correria, né, dentro das operações, você planeja uma coisa, como foi falado aqui, as coisas às vezes fogem um pouco do controle, mas dá sim para termos práticas sustentáveis, e atualmente uma das práticas sustentáveis mais fáceis de se adaptar é a logística reversa, que, como o próprio nome diz, a logística reversa e a economia circular, elas falam por si própria. Estamos falando de nada mais, nada menos que um ciclo. Esse ciclo, ele não é um ciclo difícil de se fechar. Ainda temos alguns intempéries, algumas questões que precisam ser difundidas aí na cadeia de fornecedores, mas, se a gente conseguir levar isso um pouquinho mais a sério, dá sim para a gente ser sustentável. Pode passar. Trouxe aqui o conceito de logística reversa. A logística reversa, a gente, pelo menos da minha época, não sou tão velha assim, mas a gente escuta muito uma expressão que ela vai falar que é do berço ao túmulo. E não tem como falar de logística reversa sem falar de responsabilidade compartilhada, porque precisa-se ter uma responsabilidade compartilhada para que a logística reversa ela exista no ramo portuário e no ramo das operações. Que responsabilidade compartilhada é essa, Lorena? É preciso que as empresas, os produtores, os fabricantes, eles estejam mais engajados dentro dessa rotina de logística reversa. Por que a logística reversa ela é importante no meio das operações ou no meio de tudo que está sendo falado aqui nesses 2 dias de Comex? Porque a logística reversa ela vai envolver as questões tanto de repetro, que eu tenho certeza que foi falado aqui. A minha amiga aqui da palestra anterior, ela veio falando sobre a parte tecnológica, e um dos produtos que mais nós vamos encontrar falando de logística reversa é a questão dos eletroeletrônicos, que é um material que hoje em dia nós encontramos alguns pontos de coleta de pilhas e baterias, de sucata eletroeletrônica, de computadores. Ainda temos alguns pontos por aí, né? E foi falado aqui a respeito da celeridade tecnológica. E essa celeridade tecnológica, às vezes, ela tem atrapalhado um pouco que esse processo de logística reversa ela funcione de fato, de que esse ciclo ele se conclua. Nós temos aí uma questão de onde nós extraímos a matéria-prima, nós passamos para uma parte de manufatura, né, e depois levamos isso para dentro das casas, para dentro do comércio, chegando até nós, consumidores, e pós isso, o que se faz? Pós-uso. Pós-uso, a gente joga fora.
Mas esse conceito de jogar fora, para mim, não é muito um jogar fora. Por que não é jogar fora? Porque a gente joga dentro do nosso mundo, a gente joga dentro do nosso país. Então, a gente está apenas perpassando esse lixo. Nós não estamos, de fato, jogando fora, né, porque está dentro do nosso país. Mas existe uma cadeia onde nós conseguimos, sim, reduzir o tempo de vida útil dos lixões, dos aterros sanitários. Né? Existe um cálculo que é amplamente confuso de se falar, né, para quem fez a engenharia ambiental, que é o meu caso, que é o cálculo de vida útil dos aterros. Os aterros, hoje em dia, eles estão sendo projetados para durar, em média, 10 anos, mas isso não está sendo tão fácil assim de se cumprir, devido à grande quantidade de lixo que está sendo descartado nos aterros, principalmente aqueles lixos que causam algumas contaminações, tanto no lençol freático, quanto no nosso solo. Então, está sendo difícil manter esse tempo de 10 anos de vida útil dos aterros. E aí a gente faz um mix da logística com a economia circular, porque a partir do momento que a gente consegue matar essa expressão que nós ouvimos, que é a expressão do berço ao túmulo, onde a gente simplesmente gera, consome e descarta, joga fora de maneira irresponsável, e a gente reverte essa expressão para a expressão do berço ao berço, que é onde a gente consegue levar o nosso produto pós-consumo, o nosso produto inservível, de volta à cadeia produtiva. E o que isso tem a ver com a economia? Quando que a gente consegue entrar na economia circular por meio disso tudo? A gente consegue entrar a partir do momento que a gente reduz a quantidade de matéria-prima que a gente precisa comprar. Porque uma vez que eu sou uma produtora de plástico ou uma produtora de um resíduo eletroeletrônico e eu consigo retornar o meu produto de volta à cadeia produtiva, se eu comprava aí 100 toneladas de plástico num ano para produzir os meus componentes eletrônicos, pode ter certeza que nós vamos conseguir aí reduzir pelo menos 20%, 30% dessa quantidade de consumo de plástico. E aí, automaticamente, as empresas conseguem reduzir aí os seus custos. Pode passar, por gentileza. Aqui é um conceito de logística reversa, e para a gente falar de logística reversa, a gente tem apenas uma base sólida, que é a base mais forte de todas, onde a gente vai falar aí sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que é a política que vai estabelecer e vai falar acerca aí dos resíduos sólidos, e lá no seu artigo de número 33, ela vai começar a trazer para a gente um pouco do processo e do conceito de logística reversa. E nós temos aí não só os eletroeletrônicos, como as embalagens plásticas, as embalagens de vidro, pneus inservíveis, as lâmpadas fluorescentes que nós tiramos de dentro da nossa casa, as pilhas, as baterias e também os medicamentos vencidos. E aí, para cada um desses itens, a gente vai meandrar aí por alguns decretos diferenciados. A Lei 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela vai trazer para a gente aí o decreto 10.240, que ele é focado nos resíduos eletrônicos, que é em complemento à Lei 9.177. Então, esse decreto ele chegou aí no ano de 2020, e eu vou falar um pouquinho dele mais à frente. Quais são os benefícios da logística reversa? Um dos primeiros benefícios da logística reversa é a promoção da sustentabilidade, reduzindo o desperdício e conservando os resíduos, os recursos naturais que nós temos. A partir do momento, como eu falei aqui, que nós conseguimos reduzir o impacto do meio ambiente e fazer o reaproveitamento das matérias-primas, a gente consegue trazer um pouco mais de economia para dentro da nossa cadeia logística. E essa cadeia logística, ela não vai falar sobre as coisas que acontecem somente dentro do nosso próprio estado ou dentro do nosso país. Não. A gente tem aí um processo de logística reversa, onde a gente não precisa mexer nos materiais, não precisa mexer nos componentes, mas a gente consegue trabalhar essa logística reversa através de um processo de importação e do processo de exportação, que é onde a gente devolve esse bem para os países exteriores, e dessa forma a gente também está praticando a questão da logística reversa. Hoje em dia,
né, no ano de 2019, se não me falha a memória, o Brasil ele estava como o 7º maior produtor de lixo eletrônico. Esse número ele já aumentou, né? A gente tem algumas metas que foram estabelecidas, que eu detalhei nos slides mais à frente, e essas metas a gente está caminhando para que essas metas elas sejam alcançadas. No meio desses benefícios todos que a gente tem da logística reversa, que vai focar principalmente na questão da economia, a gente também tem algumas barreiras. Essas barreiras elas vão de encontro à questão das leis. Tentou-se implantar um decreto há um tempo atrás. Esse decreto ele não foi consolidado, não conseguimos levá-lo à frente, mas o ex-presidente veio aí com o decreto 10.240, e esse sim foi sancionado, e estamos tentando levar, né? Mas uma das maiores barreiras que a gente precisa quebrar dentro dessa cadeia de logística reversa é a barreira que existe em nós mesmos, que é a questão da educação ambiental, que é quando nós propagamos essas informações. Nesses 10 anos do ramo offshore, trabalhei um tempo aí na área de gerenciamento de resíduos, e o que eu muito via dificuldade era quando os resíduos chegavam nas suas gerenciadoras e a gente via que dentro das embarcações, dentro da logística de modal marítimo, não se havia a questão da cultura ambiental. Por que não se havia? Embora você recebesse lá o garbage book da embarcação, onde você via as fotos que tinham as lixeiras de coleta seletiva, tinham os locais devidamente corretos para que o lixo ele fosse descartado, o plástico, o vidro, os medicamentos vencidos, tudo se chegava misturado. Então, a gente consegue entender, a partir disso tudo, que a cultura ambiental ela ainda não está muito difundida dentro dos portos, dentro dos aeroportos, seja qual for ele o modal terrestre, marítimo ou aéreo de logística reversa. Essa questão da educação ambiental ela ainda tem pouca importância, né, como eu destaquei aqui no slide. Então, a gente enfrenta essa barreira para que o fluxo do produto ele se cumpra dentro da cadeia. Existem alguns pontos dentro da logística reversa que vão variar de acordo com o tipo de produto, e a gente tem 2 formas de praticar. Quais são essas formas, Lorena? Ou a gente devolve o produto para a sua cadeia de consumo, ou a gente faz o processo de reciclagem. Se nós pegarmos aí um resíduo eletroeletrônico, que normalmente, quando descartado, ele vai passar por um processo de blendagem para coprocessamento, que é uma tecnologia mais cara, mais morosa e mais agressiva, né, não é tida como ambientalmente tão correta, a gente vai pegar esse material, vai praticar algo que, de fato, é mais caro, quando, na verdade, a gente pode praticar um processo de reciclagem. Atualmente, existem poucas cooperativas aqui no estado do Rio de Janeiro que fazem esse processo de reciclagem, principalmente dos materiais eletroeletrônicos, e só tem uma empresa no estado de São Paulo que pratica, de fato, a questão da separação dos circuitos, das matérias-primas que contém nos nossos resíduos eletroeletrônicos. Então, para a gente entender um pouco dessa cadeia de logística reversa, a gente parte do princípio que nós temos aí os canais reversos de distribuição, e nós temos 2 fatores, que é a logística pós-venda e a logística pré-venda. A logística pré-venda, na parte reversa, ela vai funcionar aí para a gente quando um produto ele é fabricado e quando a gente identifica que esse produto ele está com algum dano, alguma quebra, alguma avaria, e ele não chega a entrar dentro do mercado econômico, não chega até o consumidor,
mas ele precisa retornar porque foi identificado ali no processo inicial que aquele produto está avariado. Então, a gente faz uma logística reversa, um reaproveitamento das peças, do plástico, do metal, do cobre, do alumínio, que a gente encontra aí dentro dos materiais eletroeletrônicos, e retorna ele para a sua cadeia produtiva, fazendo com que ele chegue até o consumidor de maneira útil e não de maneira inútil, para a gente não ter aquele problema, aquele velho problema, chegou, vou ter que trocar, não teve tempo. Hoje a gente está trabalhando muito com algo que vai entrar dentro aí já da logística pós-consumo, que é a obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? A obsolescência programada, ela nada mais, nada menos é que, se nós pararmos para observar, e isso está funcionando muito dentro da cadeia de eletrônicos, que quando a gente pega um celular, vou usar um celular que é mais fácil de exemplo, né? Quando nós adquirimos um celular, antigamente nós ficávamos anos utilizando um celular e esse celular ele demorava a dar defeito, ele demorava a ter uma quebra na sua tela, ele demorava a ter uma trava no seu sistema. Hoje em dia, não. Se nós começarmos a observar, cerca de 1 ano, mais ou menos, o nosso celular ele já começa a dar defeito. E, em menos de 1 ano, a mesma marca já lançou 30 outros números de celulares. N1, N2, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. Você nem aprendeu o que tem no 14, eles já estão no 15. Né? E assim a gente começa a entrar aí nesse conceito de obsolescência programada, visto que tudo que está sendo criado hoje já está sendo criado com o conceito de ter um tempo de vida útil. E aí nós somos obrigados a trocar. Porém, nada impede que nós venhamos trocar, nada impede que nós venhamos mudar de celular, mudar de televisão ou de qualquer outro aparelho, nada impede que nós venhamos trocar os móveis da nossa casa, que os móveis também estão dentro da cadeia de logística reversa, desde que nós consigamos absorver essa questão da sustentabilidade, de retornar o produto para a cadeia produtiva, de modo que nós não venhamos prejudicar o meio ambiente. E assim a gente tem os ganhos ambientais e sociais, que vai partir para a cultura de ESG dentro das empresas, que é a governança ambiental e social. Algumas empresas hoje já estão difundindo bastante esse tema de ESG. Né? A Gávea, atualmente, ela está com um projeto de divulgação dessa questão do ESG. Por quê? Hoje nós temos alguns selos, pode passar, por favor. Hoje nós temos alguns selos onde as empresas trabalham e esses selos, elas trazem mais visibilidade para a empresa dentro do mercado. Que selos são esses? Hoje a gente consegue trabalhar aí nas empresas com a questão do selo verde. O selo verde, ela vai trazer uma visibilidade para a minha, para a sua empresa, para a empresa que você trabalha, de modo que ela vai ser uma empresa vista como uma empresa ambientalmente correta. E qualquer empresa, se você entrar aí dentro de uma licitação, de uma cadeia logística, né, dentro de qualquer processo licitatório, e a sua empresa ela tiver um QSMS, um setor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, bem estruturado, um selo verde adquirido, uma marca verde, você pode ter certeza que, dentro desse processo licitatório, você já está em vantagem por ter esse selo dentro da sua empresa. E aí, como eu falei aqui, voltando para a questão das leis e projetos que vão trazer esses selos para a gente, eu vou chegar aí na questão do selo de reciclagem, né? A gente estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, e, resumidamente, ela vai falar para a gente sobre a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, que é tudo aquilo que sai de dentro da nossa casa e, normalmente, tem ido para os aterros sanitários ou para os lixões, e ela vai trazer a normatização da logística reversa, trazendo para a gente, imputando a gente essa questão de compartilhar a responsabilidade. Uma vez que a cadeia produtora ela tem essa dificuldade de compartilhar a responsabilidade, se torna muito fácil para ela simplesmente colocar no mercado sem se preocupar com o que está acontecendo
com aquele material, com o medicamento, com o resíduo eletroeletrônico, com a embalagem plástica, com a embalagem metálica, com a embalagem de vidro, com a lâmpada fluorescente, com os componentes eletrônicos. Para ela é muito fácil simplesmente colocar no mercado. Mas, a partir do momento que ela absorve esse quesito de responsabilidade compartilhada, se ela parar para pensar, ela vai enxergar a quantidade de recursos que ela consegue economizar. E não pense você que, para praticar a logística reversa, caso esse material ele seja um insumo importado, você precisa devolver lá para a China, lá para a Índia, lá para a Itália, não. Atualmente, nós temos algumas parcerias onde nós conseguimos praticar esse conceito de logística reversa. Esse projeto de lei, que é o projeto 2940 de 2015, foi um projeto que não foi sancionado. Ele foi lançado para instituir as normas de gerenciamento e destinação final do lixo eletrônico. E ele decretava, através do descarte, que o lixo eletrônico deveria receber uma destinação final adequada, de modo que não provocasse dano ao meio ambiente. Um dos resíduos mais caros hoje, para que você venha praticar o descarte, é o resíduo eletroeletrônico. Por quê, Lorena? Porque dentro dessa cadeia de suprimentos, dentro dessa cadeia de logística, a gente não consegue encontrar muitos locais que estão legalmente habilitados para fazer o processo de reciclagem. Hoje, se nós formos buscar aí, nós temos algumas cooperativas aqui no Rio de Janeiro que praticam essa questão da reciclagem, mas se nós formos procurar em números, nós não vamos encontrar muita quantidade. Então, esse decreto ele não vigorou, né? Ele trazia aí algumas penalidades, ele chegou a entrar dentro da Câmara dos Deputados aí no ano de 2015, estabeleceu diretrizes, dobrou penalidades para o descarte inadequado desses resíduos, porém, não foi à frente. E aí, a gente conseguiu, então, enfim, sancionar o decreto 10.240, que foi assinado em fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial, e veio aí para a gente estabelecendo as regras para implementar o sistema de logística reversa focado em produtos eletrônicos. Tem a finalidade de regulamentar um mecanismo que já é previsto na PNRS, que é a política que nós estamos falando, e fazer com que os importadores e fabricantes desses produtos se tornem responsáveis pelo descarte correto, visando reduzir os danos ao meio ambiente. Então, para esse decreto, ele está um pouco atrasado. Por que ele está atrasado? Volto a falar aqui da questão de trazermos para nós a responsabilidade social de difundir e de fomentar essa questão da sustentabilidade, da cadeia sustentável. Existiram alguns prazos que foram imputados dentro desse decreto, e o primeiro prazo foi onde, até dezembro de 2020, esse decreto ele iria ser acompanhado, iria ser apresentado pelas empresas um modelo de execução das atividades, comprovando que as empresas estavam aderindo, estavam dando ouvidos ao decreto sancionado e assegurando a sustentabilidade e envolvendo aí os órgãos pertinentes e necessários. Um desses órgãos é o Ministério do Meio Ambiente, que estava apoiando as empresas para a instalação dos pontos de coleta, que é o que nós encontramos aí nos shoppings, em alguns locais, em algumas lojas, que são as áreas verdes, os famosos ecopontos. A segunda fase desse decreto ela começou aí em 2021, e pós-estruturação, pós-levantamento de quem queria aderir, quem estaria disposto a aderir a esse conceito de logística reversa, veio a fase de habilitação dos prestadores de serviços, que poderiam, de fato, atuar no sistema. O prazo final que nós temos para a implementação de todo esse sistema, para que essa cadeia esteja funcional, é o ano de 2025. E estamos atrasados. Pode passar. O Planares, eu vou falar um pouco do Planares. O Planares está dentro aí da cadeia de logística reversa, ele está dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E o que é o Planares? O Planares ele vem trazendo algumas metas para a gente. A primeira meta que o Planares estabeleceu
no ano de 2022, quando ele começou a funcionar, é a meta de que todo fabricante, todo importador, ele deve, pelo menos, ter uma responsabilidade de retorno de matéria-prima de 20% sobre o seu produto de consumo, sobre o produto que ele coloca no mercado. Como que eu faço para ter retorno desses 20%? Entramos na questão de trabalhar com os parceiros. Eu não preciso mandar o meu produto de volta para a China, de volta para a Índia. Se eu sou fabricante de copos plásticos, a minha maior matéria-prima é o plástico. Eu posso trabalhar aí com os meus parceiros. Que parceiros são esses? Eu vou trabalhar com os créditos de reciclagem, que é um do segundo selo importante. Esse meu parceiro, eu vou comprar dele os créditos de reciclagem. E como que eu faço essa compra, Lorena? Se eu tenho aí 100 toneladas se eu tenho aí 10 toneladas de matéria-prima de plástico, eu vou localizar um parceiro que ele consiga trazer de volta para mim um crédito de reciclagem de pelo menos 2.200 para eu estar atendendo essa porcentagem aí que o Planares estabeleceu. Do ano de 2022, a gente ainda está com essa meta de 20%. Para o ano de 2023, essa meta está a 30%, e para o ano de para o ano de 2030, a gente tem uma meta de 30%, e para o ano de 2040, o Planares quer que nós venhamos chegar a 50%. Porém, se estamos difíceis de chegar aos 20%, vai ser um pouco mais difícil para chegar nos 50%. Mas nada é impossível. Para quem trabalha aí com o comércio da logística, para quem pratica a logística, para quem está dentro dos portos, dentro dos aeroportos, trabalhando aí com a parte comercial e operacional, como foi falado aqui na palestra anterior, que elas precisam se conversar, e realmente elas precisam se conversar. Quando elas se conversam, elas conseguem entender que, às vezes, uma operação totalmente planejada, ela vai encontrar um intempério aí no meio da sua cadeia logística, no meio da sua cadeia de produção, e vai atrasar um pouco o seu processo, ou você vai ter que estalar o dedo para mudar toda a sua programação, mas vai ser entregue. O serviço ele vai ser entregue. Da mesma forma, a gente consegue trazer isso de uma forma funcional para dentro da cadeia de sustentabilidade. E aí a gente tem algumas etapas, né, que são as etapas da logística reversa. Pode voltar por favor? As etapas elas são simples. Eu vou apenas falar e depois explanar um pouco. Primeiro, a gente tem partir do princípio de coletar os produtos que forem descartados. Depois, a gente entra aí numa parte de triagem e separação. Entramos na parte de transporte, onde nós precisamos levar esse nosso insumo para um local de processamento, ou de reciclagem, ou de recondicionamento, ou para que ele seja descartado de maneira adequada. Pode passar, por favor? E aí a gente tem a parte de processamento e reciclagem, ou recondicionamento, ou descarte adequado. O que eu consigo perceber com isso? Eu consigo perceber com isso que, por mais que as leis ainda não estejam tão claras e ainda não estejam sendo levadas tão a sério, a gente não tem só um caminho para praticar a logística reversa. A gente tem 3 caminhos aí para praticar a logística reversa, que é a questão da devolução ao fabricante ou ao importador, a questão do recondicionamento, que é a reutilização, e a questão do reaproveitamento da matéria-prima através do processo de reciclagem. Visando essa questão da logística reversa, às vezes a gente acha que isso pode acontecer somente dentro do nosso quintal, somente dentro da nossa casa. Mas eu estava parando para pensar um pouco, enquanto preparava esses slides, e estava vendo a possibilidade, como seria possível levar isso para dentro dos portos de atuação de logística? Como seria possível levar isso para dentro dos modais marítimos de logística, para dentro dos processos de operações portuárias? Um processo de docagem, um processo de movimentação de cargas. Será que é possível a gente aplicar isso? Nós temos material para isso? Sim, nós temos. Mas, na maioria das vezes, dentro da correria ali do dia a dia, da execução do trabalho, isso pode parecer um pouco difícil, mas não é.
Se nós conseguirmos implantar a questão da educação ambiental, a gente consegue trazer um pouco mais de retorno de matéria-prima e a gente vai ver que, assim, então, a gente vai conseguir fazer com que a economia circular ela funcione. A gente tem ainda a etapa de logística de devoluções, né, que é a entrega dos produtos defeituosos, vencidos ou indesejados. Saindo um pouco dos eletroeletrônicos e partindo para o princípio dos medicamentos vencidos, que nós temos dentro da nossa casa, às vezes a gente tem a nossa farmacinha e a gente não usa, né, e aquele medicamento ele acaba passando ali da validade. E o que a gente faz? Algumas maiorias a gente descarta no lixo comum, outras maiorias a gente joga dentro da nossa privada, do nosso vaso sanitário, e achando que está tudo certo, mas não está. Quando a gente descarta isso no lixo comum, a gente tem que parar para pensar que saiu das nossas mãos para chegar nas mãos de outra pessoa. Outra pessoa vai ter contato com aquele medicamento, vai fazer uso daquele medicamento, vai levar para casa. Por que vai fazer uso? Em algumas maiorias, as caixas estão fechadas. As embarcações que fazem o descarte dos seus resíduos, de todas as partes ali do barco, do deck, do convés, da cozinha, da parte de enfermaria, quando elas realizam o descarte do medicamento vencido, né, eles mandam uma listagem dizendo as datas e o motivo do porquê aquele medicamento está vencido. Só que a gente tem aquela cultura, até para comida mesmo. Venceu 2 dias, dá para comer. Tem 1 mês, dá para usar. E aí o que acontece? Chega dentro das indústrias, não tem o descarte correto, os próprios funcionários acabam levando para suas casas, seja uma pomada, seja um remédio. Porque o meu vizinho usa esse remédio aqui para pressão. Porque isso aqui é um antialérgico, meu filho precisa de um antialérgico, e eu uso essa pomada aqui. Então, só está com 1 mês de vencido, vou levar para minha casa. Então, não existe o rastreamento e o gerenciamento dos dados. E a parte de rastreamento ela é de suma importância para que essa cadeia ela seja funcional. Uma vez que eu descarto o meu insumo, que eu descarto o meu medicamento, a minha lâmpada, o meu plástico, o meu papelão, e eu não sei que destino ele está tomando, eu não consigo ter a rastreabilidade. Para quem trabalha aí com Petrobras, para quem entende um pouco de Petrobras, vai ver que eles são muito criteriosos, né? Eles seguem ali um padrão para que tudo que saia das embarcações sofra o correto gerenciamento do resíduo. Mas nem sempre acontece. Um dos resíduos também que é muito benéfico para a cadeia de logística reversa é o óleo usado. Hoje em dia, nós temos ecopontos de óleo usado. O óleo usado ele dá um retorno financeiro. Temos as empresas aí que compram e você consegue vender até R$ 6,00 o litro no mercado de um óleo usado. Então, às vezes, a gente deixa ali, fritamos um pastel, usamos uma gordura, colocamos dentro da garrafa e jogamos fora, ou jogamos dentro da nossa própria pia, mas não sabemos nós quão valioso é esse resíduo. E o melhor de tudo é que a gente não precisa ter preocupação, na maioria das vezes, para levar, porque as empresas que recolhem o óleo usado, elas vão até a localidade e elas não cobram para isso. Pelo contrário, elas pagam. E se a gente for olhar dentro dessa cadeia, a gente consegue aí de R$ 2,50 a R$ 6,00 num litro de óleo usado. Então, vale a pena juntar óleo. Vale a pena trazer esse óleo para dentro da cadeia produtiva. Porque para a gente já não vai servir mais. Para a gente está inservível. Mas para quem está recolhendo, para quem está coletando, vai transformar ele em matéria-prima de novo. E aí a gente consegue reintroduzir ele na cadeia de suprimentos. Potencial econômico do lixo eletrônico. A gente entra aqui um pouco mais no conceito da economia circular, que é o ciclo contínuo de uso eficiente de recursos que vai minimizar o desperdício e a redução do impacto ambiental, promovendo as prosperidades econômicas.
Quais são os princípios da economia circular, Lorena? Existem N princípios, mas eu destaquei alguns aqui que são mais importantes para nós, que é trazer um design sustentável, o compartilhamento de recursos, a reciclagem dos materiais, reparo e manutenção, o uso eficiente de energia, modelos de negócios inovadores, colaboração e parcerias, educação e conscientização. Quando a gente reinsere um produto dentro do seu ciclo produtivo, quando a gente consegue compartilhar algum dos recursos que nós temos, a gente está fazendo com que esse ciclo ele funcione. É difícil fazer esse ciclo funcionar? Não é. É o que o próprio nome diz, economia circular. Eu só preciso trazer de volta, eu só preciso ter o cuidado de guardar. Existem dois conceitos nesse meu tempo de carreira que eu costumo dizer que são difíceis, que é o conceito de sustentabilidade e o conceito de segurança. São conceitos difíceis de se implantar. E aí, partindo para o conceito de sustentabilidade, a gente consegue falar de toda essa gama que a gente está tratando aqui hoje. Eu sei que hoje também teve uma palestra aqui sobre sustentabilidade marinha na parte da manhã. Eu não consegui estar aqui, mas queria muito ter participado dessa questão de sustentabilidade marinha. E a gente consegue observar, através desses conceitos, que, embora o Brasil ainda tenha alguns desafios para que essa economia cíclica ela funcione, quando a gente para analisar cada produto, cada insumo, nós vamos ver que cada um ele tem o seu valor. Se você juntar o papel, você consegue vender. Quanto está custando aí em torno no mercado? O papel e a sucata, também o alumínio, o aço inox, todo tipo de metal, ele tem aí o seu momento de alta e o seu momento de baixa. Mas, normalmente, no último levantamento aí que eu estive acompanhando, o quilo do papelão estava custando 40 centavos. A sucata metálica, você consegue vender o quilo aí de uma sucata metálica comum, a não nobre, a 50, 60 centavos. O aço inox é 1,20 e o cobre a R$15, pelo menos, o quilo. Então, a gente consegue ver que são modelos de negócios inovadores, que você consegue obter parcerias e que a gente usa de forma eficiente e consegue promover um ciclo econômico muito maior. As empresas, hoje em dia, elas gastam muito com a questão da matéria-prima, por não reaproveitarem as que já têm. Se eu tenho um custo de R$10.000 aí de uso de matéria-prima a cada trimestre, digamos assim, num levantamento, quando eu reinsiro o meu plástico, quando eu reinsiro o meu papelão ou o meu metal dentro da cadeia produtiva de novo, eu não vou ter mais esse custo de 10 mil. Você pode ter certeza que a matemática ela vai funcionar. Ela não vai dar errado, porque pelo menos 20% do seu material, da sua compra, você vai conseguir economizar. Pode passar, por favor. E aí a gente tem um embate, dentre as barreiras e dentre os benefícios, que é a economia linear, que é um primeiro modelo econômico que surgiu, que a gente volta a falar aí da frase onde eu trouxe inicialmente, que é do berço ao túmulo, que é o modelo mais predominante atualmente, onde a gente tem aí uma cadeia que vai seguir o seguinte fluxo. Eu vou extrair os recursos naturais, eu vou levar eles para uma linha de produção, que é a parte de manufatura, eu vou realizar o descarte dele e ponto, não vou ver mais esse resíduo. Esse é o modelo mais praticado atualmente. O que a economia linear ela traz de problema para a gente? Ela vai gerar grandes quantidades de resíduo e vai aumentar o número de poluição. E vai incentivar esse conceito de obsolescência programada, descarte prematuro e consumo excessivo. Consumo excessivo é o que a gente mais pratica hoje. E aí volto a falar do exemplo dos celulares. Eu não tenho vou chamar de vício, de ficar trocando de celular. Não tenho esse costume. Mas é óbvio que quando a gente vê uma tecnologia melhor, a gente quer sempre dar aquele pulinho para frente.
surgir um celular novo, a gente quer trocar. Um tablet novo, a gente quer trocar. Um computador novo, a gente quer adquirir. Já está incutido no ser humano essa questão de estar sempre atualizado. Principalmente nós do ramo do empreendedorismo, homens e mulheres, hoje em dia o nosso computador é o nosso celular. A gente não quer mais andar com notebook. Quando a gente tem um celular com uma memória boa, quando a gente tem um celular que não trava, ou até um tablet, né, que é algo menor de se carregar, é daquilo ali que a gente vive. A gente vive 22 horas do dia com o nosso celular na mão. A gente trabalha através dele. Antigamente, eu sou da época do BlackBerry. Eu não sei se alguém pegou o BlackBerry, mas eu peguei a época do BlackBerry, né, que a gente ficava ali digitando naquela tecla minúscula. E para quem fazia uso aí das novas unhas que nós mulheres usamos hoje, era difícil, né, porque escorregava para caramba nos botões. Então, assim, eu sou da época do BlackBerry e aquele celular durava muito. E hoje não, hoje a gente tem tudo num simples toque. E a gente acaba estimulando o descarte prematuro e essa parte do consumo excessivo. E a gente compra outro e passa para frente, né? Porque a gente não joga fora. Ou então, hoje em dia, a gente deixa o chamado celular do bandido. Porque a gente, além de comprar para a gente, ainda tem que comprar para o ladrão, para quem anda de ônibus, para quem anda de carro, ainda passa por esse sufoco. Então, você não pode ter só o seu. E ai de você se for ruim o que você der para ele. Mas também, em contrapartida, a gente tem aí, há 3 anos, né, esse decreto que foi sancionado, que é o 10.240, que vai melhorar para a gente o conceito da economia circular, que é o grande foco de estar falando aqui hoje. Dentro de uma cadeia logística, dentro de um modal marítimo, dentro de um modal rodoviário, a gente precisa implantar, precisa fomentar e difundir esse conceito de economia circular e fazer com que essa economia cíclica ela tenha funcionamento. E o que ela vai trazer de benefícios para a gente? A economia circular ela é um modelo emergente que está sendo difundido aos poucos, mas está. Vai trazer aí para a gente a questão da redução, reutilização, recuperação e reciclagem, com o objetivo de eliminar o desperdício e ampliar os ciclos de produtos e materiais através de estratégias como a renovação e a regeneração. Existem alguns materiais que, quando a gente descarta, eles vão levar anos para que eles venham sumir do meio ambiente. A gente tem N tipos de plástico, às vezes a gente olha, tudo é plástico. Não, não é tudo é plástico. A gente tem o polietileno tereftalato, a gente tem o PB, que é o plástico grosso, que é o polibutileno. Então, a gente tem aí uma série de plásticos que, de acordo com a sua espessura, de acordo com a gramatura do papel, vai demorar muito tempo para sair aí do nosso solo, para se deteriorar. Principalmente quando a gente entra aí na questão dos eletrônicos. Esses, sim, levam muito tempo aí na natureza para poder sumir. E a economia circular, ela vai estimular também a utilização dos recursos, as práticas de manufatura limpa com produtos duráveis e de qualidade. O que é uma manufatura limpa? Se a gente for pegar umas bolinhas para simplificar tudo que eu estou falando aqui, quando o produto ele chega na sua fase, eu extraio, eu tenho a matéria-prima, eu passo para a manufatura e eu chego na cadeia do consumidor. Quando eu chego na cadeia do consumidor, que é a minha cadeia de uso, que eu vou praticar o descarte, eu consigo fazer uma regressão desse ciclo. Que ciclo é esse? Que regressão é essa? Eu tenho a questão do uso. E aí eu vou pegar o meu uso e, ao invés de eu descartar, eu vou retornar o meu ciclo para a cadeia de manufatura. Retornando para a cadeia de manufatura, eu vou conseguir entrar na prática de manufatura limpa, fazendo com que eu tenha um produto mais durável. Porque quando eu descarto um produto e eu identifico que a durabilidade dele foi pouca
e que ele não teve tanto sucesso no mercado, e eu trago ele de volta para a minha cadeia de suprimentos, eu consigo levar ele para o mercado de uma forma melhorada e de uma forma mais durável, fazendo com que ele seja visto como um bem durável. E é assim que as marcas elas vão se difundindo no mercado. Porque a gente sabe, hoje em dia a gente fala assim, a marca X, não presta. E a marca Y, mais ou menos, mas eu prefiro a marca tal. Então, as marcas elas já estão sendo vistas por isso, né? Não cabe a mim aqui citá-las, mas elas estão sendo vistas por isso, por essa questão da durabilidade do produto. Então, retornei para a minha cadeia de manufatura, estou praticando a manufatura limpa, e aí eu consigo entrar na minha cadeia de suprimento circular, tornar a minha matéria-prima um bem combustível e fazer com que ele se regenere e volte sendo transformado no mesmo bem ou num bem diferenciado. E a economia circular ela tem um princípio, que é o princípio defensivo, de que a economia ela pode ser mais sustentável, mais eficiente, mais resiliente e mais equitativa. Agricultura regenerativa. Ainda é pouco falar dessa questão da agricultura regenerativa dentro da cadeia de logística reversa. Quando a gente fala dessa reversão, nós paramos nessa parte de manufatura. E a gente ainda está sendo pouco difundida a questão da logística reversa com o nosso próprio solo. Lorena, mas tem como fazer logística reversa com o próprio solo? Tem. Hoje a gente já tem esse conceito de agricultura regenerativa, que é um método que vai propor recuperar os ecossistemas por meio de sistemas produtivos que maximizam a relação da produção, trazendo uma abordagem holística da agricultura, trazendo alguns novos princípios, boas práticas para promover a saúde do solo, e a adoção de métodos de cultivo que vão imitar a natureza. E aí eu trago para a gente aqui o exemplo de algo que todo mundo gosta, que são aquelas cápsulas de café. Quem não gosta de um café expresso, né? E aí o que a gente faz com as cápsulas? Pega e joga fora. Mas hoje nós já temos recipientes apropriados para descarte das nossas cápsulas de café. E os próprios produtores desse café, dessas cápsulas, já praticam esse conceito de logística reversa. Como que isso é feito e o que isso tem a ver, Lorena, com a agricultura regenerativa? Na minha cápsula de café, eu tenho 2 insumos, eu tenho 2 produtos. O primeiro é o alumínio, que é a parte que reverte e que sela a minha cápsula de café. Quando eu descarto ela de maneira correta, eu consigo agregar valor através do alumínio e consigo transformar o resíduo do café que já foi utilizado para que ele possa ser utilizado no solo. E aí a gente parte para a parte dos compostos orgânicos. Então, o que eu estou fazendo? Uma agricultura regenerativa, uma logística reversa de um composto orgânico que é o café. E aí eu vou reinserir ele no solo e vou utilizar ele para produzir novas frutas, novas plantas, novas árvores e para uma questão, né, de melhoria, tanto do nosso ciclo de emissão de CO2, quanto da melhoria da questão hídrica do nosso sistema, né? Porque, embora esteja chovendo muito, que a gente tem acompanhado, a gente ainda está com déficit nessa questão hídrica. Eu estava lendo, deve ter umas 2 semanas mais ou menos, e o nosso solo ele ainda está sofrendo essa deficiência hídrica. Então, quando eu faço uso da agricultura regenerativa como um item da logística reversa e da economia circular, eu estou utilizando isso como adubo e estou utilizando isso para reprodução de novos insumos e também não só para a cadeia de frutas, vegetais, verduras, mas para a cadeia também animal. Impactos ambientais. A questão do impacto ambiental, todo mundo vê por aí, né? Não tem...
é nítido o quão impactado nós estamos sendo ambientalmente. Quando eu consigo fazer com que esse ciclo ele rode, com que essa engrenagem ela funcione, a primeira coisa que eu consigo fazer é reduzir os meus resíduos. Então, eu trouxe aqui para a gente um dado dizendo que a logística reversa e a economia circular, elas vão conseguir reduzir em conjunto, porque elas andam em conjunto. Eu não consigo falar de economia circular sem falar de logística reversa, como também não consigo falar de logística reversa sem falar de economia circular. Então, eu consigo aí a redução dos resíduos sólidos que são enviados para os aterros sanitários, reduzindo a poluição do solo e evitando a degradação do meio ambiente. E aí a Comissão Europeia, de acordo com a Comissão Europeia, a economia circular ela pode reduzir aí os resíduos em até 70% até 2030. Será que a gente consegue chegar nessa meta? Fica aí um pouco de reflexão para a gente. Existe um dado europeu, e a gente costuma dizer que o Brasil está sempre para trás. Mas por que o Brasil está sempre para trás? Por culpa de nós, pela nossa própria culpa. Porque quem faz o Brasil funcionar somos nós. Então, não adianta a gente dizer que o Brasil está para trás aí em N dados, quando a gente não está cooperando para a funcionalidade de que a gente mude esse cenário brasileiro. Economia de recursos naturais, são a reutilização dos produtos e materiais, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos, preservando os ecossistemas naturais e reduzindo o impacto da exploração de recursos. A gente tem aí uma vasta gama de devastação de matas, de corte de árvores, para a produção de papel, para a utilização de celulose. E quando a gente reinsere esses produtos na cadeia, a gente reduz a questão do desmatamento, que é algo que muito tem afetado. Essa semana mesmo, quando nós tivemos essa chuva forte que caiu aí, nós tivemos lá para a região serrana alguns deslizamentos. Acompanhamos através do jornal casas inundadas, carros submersos, uma enorme quantidade de lama, que veio através da avalanche, através da enxurrada de água. E esse impacto ele acaba sendo muito danoso, não só para o meio ambiente, como ele já está se tornando danoso para nós, seres humanos. Temos a redução das emissões de carbono. Não vou entrar tão a fundo, mas muito importante. Hoje em dia, além dos créditos de reciclagem, além do selo verde, a gente também tem os créditos de carbono, que algumas empresas já estão aderindo. E a economia circular com a logística reversa, ela vai diminuir aí as emissões de carbono por causa da redução da produção de novos produtos, porque uma vez que eu reduzo a minha utilização de maquinário e uma vez que os meus maquinários, em sua maioria, são movidos a diesel, eu estou reduzindo a emissão aí de CO2 para a minha atmosfera. Dentro das operações portuárias, dentro da cadeia logística, dentro do ciclo de transportes, como que eu consigo contribuir para que eu reduza a minha emissão de carbono? Algumas empresas já estão aderindo à troca do biodiesel pelo biometano. Estão fazendo a troca de combustíveis, usando o Arla, que é um tipo de diesel que é menos poluente. Então, fazendo essa troca de biodiesel por biometano, a utilização de Arla, que é um diesel menos poluente, e as empresas estão conseguindo reduzir as emissões de carbono e entrar para esse mercado de crédito de carbono, que também é algo que hoje está trazendo visibilidade para as empresas, além do selo verde, além dos créditos de reciclagem. E, de acordo com a Fundação
Ellen McClure, a transição para a economia circular vai economizar aí até 45% das emissões globais dos gases de efeito estufa até 2050. Então, dentro das análises, dentro dos parâmetros que estão sendo analisados hoje, estamos fazendo estudos dentro dos anos de 2020 a 2050. E esses estudos aí eles vão ter uma vertente que vão ir para a cadeia de reciclagem, para a cadeia de redução dos gases de efeito estufa e para a cadeia de redução da economia de consumir matéria-prima. Então, a gente tem uma estimativa aí até 2050 de que a gente consiga reverter esse cenário que não está legal. E a gente tem aí a preservação da biodiversidade, que é a redução da extração de recursos naturais e a diminuição da poluição associada ao descarte inadequado de resíduos que vão beneficiar a biodiversidade. Pode passar. E aí nós temos alguns impactos econômicos que a gente consegue aí estar trabalhando em cima deles. Um dos primeiros impactos que a gente elenca aqui é a questão dos empregos. Esses empregos, eles estão sendo gerados nos setores da reciclagem, nos setores de remanufatura e na gestão de resíduos. Hoje nós temos muitas empresas, não são poucas, que estão tentando entrar no mercado com essa questão da redução de resíduos e do descarte adequado. E quando a gente fomenta essa informação, quando a gente começa a ter essa prática sustentável, a gente começa a abraçar as cooperativas que estão tentando funcionar de maneira legal. Que a parte documental ela ainda está trazendo um pouco de barreira para que isso funcione. Mas quando a gente abraça a questão da logística reversa, a gente está abraçando essa geração de empregos que são gerados nas cooperativas. Então, aí a Comissão Europeia trazendo para a gente, de novo, um dado de que a economia circular poderia criar cerca de 700 mil novos empregos até 2030. Então, assim, tem muita gente querendo emprego, tem muita gente desempregada e a gente pode cooperar com isso. São alguns dos impactos econômicos que a gente consegue abraçar aí para diminuir. A redução dos custos empresariais. Todo empresário quer produzir, porém, economizar. Só que essa visão de empreendedorismo, de economia, às vezes ela se torna um pouco difícil, porque a gente quer a entrega de resultados. E praticar a entrega de resultados é legal? É, mas eu consigo entregar resultados de maneira de que o meu custo diminua. Para quem trabalha aí na parte de logística, as minhas amigas aqui da palestra anterior, elas sabem que tudo que é bem planejado, a gente consegue reduzir um grande custo. Vou usar aí o exemplo de uma carreta. Se eu planejar a minha operação logística para transportar algo em uma carreta e tiver a minha programação do dia toda certinha, toda fechada, eu vou fazer o meu transporte e vai correr tudo bem. Agora, uma vez que eu não deixo o meu olhar abrangente para essa parte econômica, o que pode acontecer? Eu vou usar uma carreta e, por uma falta de programação, por uma falta de logística, como o próprio nome diz, eu vou perceber que faltou uma peça. E aí, por causa de uma peça, eu vou ter que ter o custo de uma nova carreta, um custo de locação, um custo de combustível, uma emissão de CO2, porque eu vou botar essa carreta na rua de novo. Eu vou ter que controlar a emissão de fumaça preta dela através do Procon Fumaça Preta para saber o quanto que ela está emitindo aí de CO2, de poluição, durante a sua utilização. Então, se for parar para pensar, fazer toda uma análise de tudo que se gasta, não é simplesmente colocar a minha carreta na estrada. Eu tenho uma série de custos que estão incutidos aí na minha programação logística. Temos também o estímulo da inovação. O mundo hoje está girando em torno de inovação. A palavra hoje, o conceito é seja inovador. Tudo que é novo atrai olhares.
Mas algumas coisas novas que estão sendo criadas estão trazendo malefícios a curto prazo. E a gente não está conseguindo enxergar isso. Então, na parte do estímulo à inovação, a gente consegue incentivar aí com esses produtos e na gestão da cadeia de suprimentos. As empresas vão buscar desenvolver produtos mais duráveis, recicláveis, fáceis de desmontar e que podem resultar em avanços tecnológicos. E aí, quando eu passo aqui por essa parte de fácil de desmontar, eu começo a lembrar novamente do celular. Por que do celular? Hoje em dia, a gente não consegue mais tirar a bateria do nosso celular. A bateria ela é acoplada. Então, um insumo que eu poderia retornar para a cadeia produtiva, eu não consigo mais. É só para inovar, Lorena? Não é. É para continuar trazendo o conceito da compulsividade, de ter algo que é inovador. Eu não vou conseguir tirar aquela bateria. Se aquela bateria der problema, eu vou ter que jogar fora e eu vou ter que comprar outro celular. Não tem para onde correr. Então, tudo está sendo feito, como diria o Chaves, todos os movimentos estão... O Chaves não, o Chapolin Colorado, né? Todos os movimentos estão sendo friamente calculados nessa cadeia de produção. Eu acho que é o Chapolin Colorado. Mercados de produtos usados. A logística reversa ela vai permitir também a criação de mercados de produtos usados, onde os consumidores podem comprar itens a preços reduzidos. Hoje a gente tem, novamente, utilizando o celular de exemplo, a gente tem os celulares de vitrine, a gente tem os celulares que já foram usados, mas estão bons ainda para a utilização, e a gente tem os celulares novos. E, se a gente for parar para analisar, você compra um iPhone de vitrine e você consegue ter um tempo de vida útil tão parecido quanto um iPhone novo, a depender de onde você vai comprar também. Então, a gente precisa implantar um pouco mais essa questão de reaproveitamento de alguns produtos. Não é que a gente vá viver de utilizar produtos velhos. Não, mas existem coisas que a gente consegue trazer para a gente, que a gente consegue melhorar a sustentabilidade e a gente está deixando de fazer. Então, assim, volto a falar que tudo parte do princípio da educação ambiental. E essa falta de educação, ela só tende a piorar nas próximas gerações. Então, esses conceitos estão sendo implantados hoje nas empresas para que, futuramente, a gente não tenha uma piora dessa falta de educação ambiental. Pode passar. Trouxe uma breve composição de saída do sistema aqui, falando dos eletroeletrônicos. Vou passar para o lado de cá. Falando dos eletroeletrônicos, sobre os componentes, né? Aqui a gente tem um gráfico por tonelada e a gente vai elencar aqui alguns componentes que a gente encontra nos eletroeletrônicos, que são plástico, chumbo, alumínio, cobre. Aí, a gente, saindo dos eletrônicos, a gente tem celulose, madeira, vidro, ferros, outros, o paládio, a prata e o ouro. Trazendo isso de volta para a minha cadeia produtiva, convertendo isso em energia e utilizando esses metais nobres, eu vou ter uma economia de 578 toneladas de resíduo, de evitar que isso seja descartado de maneira inconsciente no meio ambiente. Cada tonelada aí desse resíduo vai gerar para mim 0,2 megawatts de energia. Então, eu consigo aproveitar muita coisa dentro da minha cadeia produtiva. Às vezes, a visibilidade do retorno não é financeiro, mas a gente insere dentro do mercado de uma outra forma que também é proveitosa. Pode passar. Combate ao desperdício. Encerrando já, eu tenho aqui 5 princípios da economia circular.
O primeiro princípio é o princípio do compartilhamento. E aí eu deixo aqui de exemplo para a gente o nosso carro que fica lá na garagem, que a gente não sai com ele todos os dias, e a gente consegue praticar, sim, um compartilhamento disso tudo, fazendo um uso compartilhado. Há um tempo atrás, a gente estava falando aí da carona solidária. A gente sabe que, às vezes, acaba se tornando um pouco perigoso, mas a gente consegue praticar isso entre amigos, reduzindo a questão da emissão de CO2 e reduzindo também a questão desse trânsito aí que a gente enfrenta todos os dias. Então, a gente parte aí de um princípio de compartilhamento. Extensão da vida útil, que é fazer com que as empresas passem a fazer uso de matérias-primas que tragam para nós, consumidores, bens duráveis. Porque eu, como consumidor, eu parto do seguinte princípio: não adianta eu adquirir essa cadeira aqui bonita, eu ter um celular ótimo, se daqui a 5 meses eu vou ter que trocar a minha cadeira e vou ter que trocar o meu celular, que eu paguei aí, a exemplo, R$5.000 no mercado. Aí você bota no seu bolso e bota no meu R$5.000 a cada 6 meses aí, que vai ser o tempo de vida útil, por uma matéria-prima de má qualidade que foi utilizada. Quanto que você não vai gastar? Quanto que você não vai impactar o seu bolso e a sustentabilidade do seu país, do seu planeta, do seu local, do seu ambiente de trabalho? Temos a questão da desmaterialização, né, que é a parte de substituir arquivos físicos por digitais. Hoje, nós já temos empresas que são especializadas em trabalhar somente com arquivos. Essas empresas, elas vão vender para a gente nada mais, nada menos que a proposta de... Elas possuem um local, uma rede, uma nuvem, onde elas vão armazenar toda a parte documental que você precisa. Se você precisa armazenar por 5 anos, elas vão armazenar por 5 anos. Ela vai digitalizar para você. Você pode ter aí 300 caixas boxes guardadas de papel sem saber o que fazer. Essa empresa, ela vai vir, vai digitalizar para você, vai desmaterializar isso, porque o papel, ele vai ser destruído e vai ser reciclado, e o seu arquivo, ele vai ser mantido. Então, assim, trabalho? Não temos. Custo? Temos. Mas já olhei no mercado e o custo não é tão alto assim para que isso seja praticado. Então, é um conceito que não... Então, é um conceito que dá, sim, para levar para dentro das empresas. A recuperação dos recursos, que é a parte da matéria-prima, e a assinatura de serviços, né, que é quando a gente oferece serviços ao invés de produtos. O que é oferecer serviços ao invés de oferecer produtos? Eu vou oferecer para você um serviço que você não vai levar tanto dano ou tanto impacto para o meio ambiente. E aí eu posso usar aqui como exemplo essa empresa que faz aí a questão da guarda documental para você. É tudo sigiloso, é tudo assinado, é tudo documentado, as suas informações, elas são guardadas ali em segurança, porque você assina termo, você assina documento. Então, a gente consegue fazer com que esse ciclo ali ele funcione. Aqui apenas um percentual de reciclagem mais atual, é uma fonte do valor econômico desse ano, que trouxe aí que no ano passado 81,8 milhões de RSU, que são os resíduos sólidos urbanos, foram produzidos no Brasil. Então, vamos partir do princípio de 100 milhões, vamos fechar numa cadeia de 100 milhões, 80 milhões estão aqui no Brasil. Então, a gente precisa mudar esse índice aí. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu sei que o finalzinho é sempre o finalzinho mais cansativo, é sempre o finalzinho mais difícil, mas a logística reversa e a economia circular,
ela fala por si só, não precisa de muita explicação, às vezes parece até um pouco redundante, parece um pouco repetitivo, mas nada mais, nada menos é do que implantar esse conceito de ESG dentro das empresas e implantar essa questão da responsabilidade compartilhada e de você se tornar uma pessoa que tenha um olhar mais crítico, um olhar de mais valor para o meio ambiente, para o local que você atua, porque a tendência é que, se a gente não consiga cumprir essas metas que estão sendo estabelecidas aí pelo Planares, estão sendo estabelecidas através da Política Nacional de Resíduos Sólidos e N outros decretos que a gente pode pesquisar por aí. A gente tem decreto para pneu inservível, a gente tem decreto para medicamento vencido, a gente tem o decreto do resíduo eletrônico, a gente tem o decreto para madeira. Todos esses itens que estão contemplados dentro da cadeia de logística reversa já estão com alguma lei fomentada ao seu respeito. Então, por mais que pareça repetitivo, vamos trazer isso para a nossa cadeia logística, vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Eu já dei algumas dicas aqui de que coisas que a gente descarta, coisas que a gente joga fora, a gente consegue reverter em valor monetário para a gente. E falar de sustentabilidade não é uma coisa difícil. As pessoas têm dificuldade em praticar, mas difícil não é. Eu costumo falar para uma amiga minha que trabalha comigo que eu ainda vou criar aí, antes de encerrar minha carreira, algo que leve para dentro das embarcações um conceito funcional de sustentabilidade. Porque as embarcações hoje, elas não possuem, em sua maioria, todo o serviço de modal marítimo não possui, em sua maioria, um engenheiro ambiental ou um técnico de meio ambiente que introduza essa questão de sustentabilidade, essa questão social e essa questão econômica dentro dos tripulantes, dentro de toda a cadeia de funcionários que estão ali, que passam 15 dias embarcados e, às vezes, até um pouco mais. E eu já falei que eu vou criar isso porque isso dá dinheiro. A gente acha que não, mas dá dinheiro. Então, tudo é o princípio da criação. Então, volto novamente a agradecer vocês. Procurem a Gávea Logística aí nas redes sociais. Para quem não conhece, volto a falar, trabalhamos com soluções logísticas em projetos, engenharias de operações portuárias, projetos de docagem de navios, armazenagem e transporte multimodal de cargas. Atuamos também aí com a parte de criar os lift planes, junto com algumas empresas parceiras que nós temos. Então, procurem a Gávea Logística nas redes sociais, vocês vão estar conhecendo um pouco mais do trabalho. E tudo que foi falado aqui nesses 2 dias de Comex, eu tenho certeza que está totalmente interligado. Fiquei muito feliz em ver as mulheres participando disso tudo, porque normalmente a gente escuta falar que logística é coisa de peão, é coisa de homem, né? Coisa de quem usa bota, mas eu confesso a vocês que eu preferi estar de bota do que estar aqui de salto, porque eu gosto muito de sol e de estar praticando tudo isso. Então, logística não é coisa de homem, logística também é coisa de mulher. E mulher empreendedora hoje está fazendo muita diferença. Então, agradeço a todos e que vocês tenham aí um ótimo final de dia. Obrigada.